Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, meu caro internauta, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos muito boas-vindas, que sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical online na ADR, Assembleia de Deus Renovação. Nossa igreja localizada aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, presidida pelo pastor Paulo Silas Reis. É uma grande honra voltar a este canal de comunicação para apresentar-lhes mais uma aula da nossa EBD. Vocês que estão chegando agora, nossa EBD, nós estamos estudando a lição da Assembleia de Deus do Belém do Pará, no modelo da PEC, e este trimestre estamos concluindo aí nos próximos domingos, a lição de Atos dos Apóstolos até os confins da terra. Realmente tem sido para nós um trimestre, um período de estudo maravilhoso, e o Senhor tem nos abençoado de maneira poderosa, com ensinamentos ricos, baseados e à luz da Bíblia Sagrada. Nós intitulamos as últimas lições as viagens missionárias de Paulo como uma trilogia. Já passamos pela primeira viagem, domingo passado nós viajamos pela segunda vez, na segunda viagem missionária de Paulo, e hoje nós estaremos encerrando essa trilogia com a terceira viagem missionária. Se você não acompanhou ou não teve ainda o prazer de assistir as duas primeiras aulas a respeito dessas viagens, eu aconselho para que você vá até a nossa playlist no nosso canal YouTube e procure ali as aulas dessas duas viagens e as demais que estão ali à disposição de todos vocês para assistirem. E especialmente essas duas aulas da primeira e a segunda viagem, para que você, em assistindo à terceira aula, possa ter aí todo o esquema, toda a sequência dessas três viagens. E também as demais aulas, óbvio, de Atos dos Apóstolos, que é o livro que nós temos estudado agora. Então, hoje nós teremos, como eu falei, essa aula da terceira viagem, Paulo chegando a Éfeso, né? Todos os leitores da Bíblia conhecem e sabem da importância dessa cidade no Evangelho. Paulo já passou aí por Jerusalém, por Atenas, por Corinto, por Tessalônica, por Antioquia, por Bereia, por grandes cidades ali da Ásia, um pedaço da Europa antiga naquela época, e agora ele chega a Éfeso também para instituir e para abrir uma grande igreja ali. Essa tem sido a missão de Paulo, na medida em que ele vai passando por essas cidades, vai deixando ali a igreja do Senhor estabelecida para a difusão do Evangelho. E esta sendo a terceira viagem, Paulo tem todo ali um momento especial em Éfeso, como vocês poderão acompanhar na aula, uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. Não era uma cidade pequena, era uma cidade grande, e tinha ali todas as suas particularidades, as suas peculiaridades. Eu tenho certeza que o professor irá abordar isso durante a aula. A nossa lição, a lição de número 12, então aborda a terceira viagem missionária, está baseada nos capítulos 19 e 20 de Atos, cujo texto áureo está no capítulo 20, versículo 24, que diz assim: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Glórias a Deus. Versículo maravilhoso que traz como texto áureo desta lição. Então eu convido mais uma vez a vocês que fiquem atentos aos próximos 40, 50 minutos, pois estaremos embarcando nessa terceira viagem, né? É a penúltima lição deste trimestre, que seria a terceira viagem dessa trilogia de viagens missionárias de Paulo. Reitero aqui
a nossa solicitação que você compartilhe esta aula, o link dessa aula, que você se inscreva no canal da ADR para receber todos os nossos conteúdos, toda a nossa programação, e faça chegar esse conteúdo, essas aulas, ao maior número possível de pessoas. Deixe ali o seu comentário, deixe ali o seu like, para que a palavra do Senhor possa realmente ser propagada aos 4 cantos da terra. Onde quer que você esteja, você pode acessar o nosso conteúdo, as nossas redes sociais e acompanhar não só a EBD, mas todos os trabalhos da ADR. Tá bem? Então, sem mais delongas, eu quero convidar mais uma vez o pastor Gustavo para que adentre a sala e nos ministre essa lição de hoje, a lição de número 12, a terceira viagem missionária. Amém? Estejamos todos atentos e logo mais nós voltaremos com mais uma participação e mais alguns avisos e recados para todos nós aqui. Amém? Que tenhamos todos uma excelente aula no nome de Jesus. Pastor Gustavo, é com o Senhor, uma boa aula. Good morning, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical online. Eu gostaria de, já no início, agradecer a oportunidade, primeiro a Deus, depois ao pastor Paulo Silas Reis, presidente da nossa igreja, pastor Wallace, vice-presidente, toda a liderança da Escola Bíblica Dominical, pastor João Marcos, pastor Oscar, pastor Eude, os outros professores, colegas no ministério docente da ADR. Nós estamos numa trilogia. Nós vimos a primeira viagem missionária de Paulo, que começa em Atos capítulo 13, a segunda viagem missionária domingo passado, e hoje é a terceira viagem missionária de Paulo no livro de Atos. Domingo que vem, nós vamos estudar a última viagem, que os teólogos já não chamam de missionária, porque Paulo agora está preso, sendo levado para Roma. Então, vamos lá. Olha, eu ia falar fecha os olhos e abre o coração, mas continua me vendo de coração aberto, tá? Igreja. A palavra igreja no Novo Testamento é eclesia no grego, que a contrapartida dela em hebraico, porque a Bíblia tem começo e começa em Gênesis e a revelação de Deus é progressiva. Eu chamo de Kahal. Kahal é povo. Deus começa a organizar um povo. Eu vou além. Na minha percepção da teologia da igreja neotestamentária, olhando do ponto de vista da vantagem do Novo Testamento retroativamente, a igreja estava no coração de Deus antes da criação de Adão. Quando Adão e Eva cometem o primeiro pecado, que a gente chama a queda da raça humana em Adão, Deus, a maneira como Deus trata, vestindo, punindo, numa disciplina e não castigo, porque o diabo castiga para destruir, Deus vem com uma disciplina para reconstruir. Ali já é uma linguagem litúrgica, quando ele usa sangue, pela primeira vez o sangue cai sobre a terra para vestir Adão e Eva, e aí todo o processo com, eu já mencionei da última vez, tabernáculo, templo de Herodes, Jesus visita o templo, e aí então com a morte, sepultamento, ressurreição e a descida do Espírito Santo, Deus começa a mudar o Kahal, que é povo em hebraico. Deus começa a mudar o Laos, que é povo em grego. Deus começa a caminhar, a transformar melhor o tabernáculo em templo, templo em igreja. E a igreja, ela é a coleção das pessoas que são transformadas pelo poder do Evangelho. E cada pessoa convertida, ela é templo onde o Espírito Santo habita. E quando os templos se reúnem num endereço que a gente chama aquele prédio de templo, aquilo é igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, nesse sentido que nós hoje entendemos, neste ano 2021, ela aparece em em Mateus capítulo 16, verso 18, quando ainda nos evangelhos Jesus disse: Tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos ver cada vez de uma forma mais nítida como que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, principalmente nessa terceira viagem missionária de Paulo, onde Paulo vai enfrentar as forças do inferno na cidade, na minha opinião, mais importante depois de Roma, em Éfeso. Ok? Então, Mateus 16, 18 é a primeira vez que aparece a palavra igreja. A primeira vez que nós começamos e ela fica ali, olha, sabe, amadurecendo e crescendo, que nós vemos uma igreja plantada com endereço, que eu acredito ser os primórdios da igreja evangélica, é em Antioquia, em Atos capítulo 13, que foi a nossa primeira aula, na primeira viagem missionária. De Antioquia, Paulo sai a primeira vez, começa a plantar igrejas. Paulo sai a segunda vez e ele começa a desenvolver as que ele plantou, a visitá-las e fazer com que elas sejam consolidadas. E hoje ele sai uma terceira vez nessa viagem que, como missionária, os missiólogos todos acreditam ser a última viagem missionária dele. Já mencionei a quarta, ele vai preso. Então, lição 12, a terceira viagem missionária de Paulo. Nós vamos ficar mais ou menos assim focados, a nossa home base vai ser Atos capítulo 19, de 1 a 10, e Atos capítulo 20, de 17 a 35. Essa terceira viagem missionária de Paulo tem como estratégia, lembra a segunda? Ele vai para onde? Ele vai para a sinagoga. E onde ele encontra o maior número de pessoas. Ele começa na primeira a fazer isso, ele começa a fazer na segunda. Aí ele enfrenta aquilo que eu chamei de autorrejeição dos judeus, e ele começa então a focar cada vez mais para os gentios. Nessa terceira viagem, nesta aula de hoje, a estratégia muda. Paulo agora, ele começa a ministrar nos grandes centros, na polis, na cidade, centros populacionais, e ele começa a usar estes centros, grandes cidades, metrópoles, como base de lançamento, e para que dali comece as raízes, os tentáculos da pregação paulina a alcançar as cidades menores ao redor da grande metrópole. O texto áureo é este, Atos capítulo 20, verso 24. Vamos lá? Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, e nós vamos terminar a corrida com ele na próxima aula, no próximo domingo, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, qual é? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, esta aqui é a última viagem de Paulo como homem livre. A outra, para Roma, por exemplo, ele irá como prisioneiro. Então agora, como eu fiz nas outras aulas, você vai ver em 1 minutinho e alguns segundos, não é, a viagem de Paulo pelas cidades que ele vai percorrer nessa terceira viagem dele. Vamos assistir? Então, o foco dessa viagem é Éfeso, onde ele vai passar mais tempo do que em qualquer outro lugar. Para mim, praticamente a terceira viagem de Paulo é Éfeso.
Ele vai ficar ali por mais de 2 anos. Então você vai ver agora comigo, nós vamos dividir a aula em 3 grandes divisões, né? Então nós vamos ter a divisão grande, mega, 1, 2 e 3. E cada uma dessas grandes divisões vai ter subdivisões, que são 3 também. Então, essa primeira grande parte da aula chama-se Paulo em Éfeso. Está vendo aí na tela? Paulo em Éfeso, o número é romano e não arábico. As subdivisões de cada divisão grande eu vou te dar em arábico, 1, 2 e 3. Então vamos lá. Número romano 1, Paulo em Éfeso, Atos capítulo 19, de 1 a 20. Subdivisão já começa aqui, olha aí a projeção, ó, 1 em arábico, a cidade. Atos capítulo 19, verso 1. A cidade, vamos lá. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou em, olha a cidade aí, ó, Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos. Éfeso era uma das cidades mais influentes do mundo, na minha opinião, e eu estou ao lado de grandes teólogos do Novo Testamento. Depois de Roma, vem Éfeso. Éfeso era chamada de a rainha da Ásia. Cerca de 300 mil pessoas moravam em Éfeso. Até o procônsul romano e também morava lá, e lá também era o centro principal de adoração ao imperador romano, né? Curio César, né? César é o Senhor, Ave César. Então, é uma cidade muito importante. Ela também é importante não somente por esse aspecto político, mas pelo aspecto mercadológico financeiro. Comercialmente, era o grande mercado da Ásia Maior. Veja só, eu vou te mostrar agora uma foto de um grande prédio na região do Marketplace, ou, como nós chamamos no grego, Ágora. Ágora no grego significa área aberta, não é? Local de negócios. Veja só que edifício. Quem visita Éfeso hoje passa em frente desse edifício. Não é? Se esse edifício é pomposo desse jeito, já marcado por 2000 anos de intempéries, imagina lá para dentro, que eu não estou mostrando, o sítio arqueológico mesmo do local, ou sítio turístico do mercado de Éfeso. Há uma rua principal em Éfeso que sobe da região portuária para dentro da cidade, onde as pedras e o pavimento são os mesmos sobre os quais o apóstolo Paulo caminhou. É uma cidade belíssima, fica na Turquia. Em termos agora, eu já falei políticos, acabei de falar rapidamente financeiro, religioso. Em termos religiosos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava edificada na cidade de Éfeso, que é o templo da deusa Diana. Diana para os romanos, Ártemis para os gregos. E eu vou te mostrar agora, veja só, a estátua de Diana, a melhor, de alta resolução. Observe aí, enquanto está sendo projetado, todos esses relevos na parte do tórax e peitoral são mamas, são seios, porque Diana era a deusa do sexo, da fertilidade. Ela era adorada na época em que Paulo esteve lá pregando o evangelho, num local deslumbrante que eu já vou mostrar para vocês, que era considerado o prédio maior do mundo da época e talvez o mais caro. E você vê, olha, nas barbas de Roma, né? Ela é a deusa do sexo e ela, nesta época, tinha, de acordo com os historiadores, cerca de 1000 prostitutas sacerdotisas que a serviam no templo. Fora o comércio ao redor, que vendia estatuetas dela e vários amuletos. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma arquitetura portentosa que mereceu o título, como mencionei há pouco, de o maior edifício naquela época em todo o mundo. Veja só esta foto.
não é? Esta é verídica, é assim que é. Enquanto eu mantenho projetada, deixa eu te falar dessas colunas aí. Tudo isso é feito em mármore branco. Enquanto você observa, vai imaginando como se você fosse, não é, parte do meu grupo turístico. Esse edifício aí, ele mede 67 metros de altura, 67 de altura por 130 de largura. Essas colunas que você está vendo ao redor do templo são 127 colunas de mármore. Cada uma tem 19 metros de altura. E este templo representava a glória da cidade de Éfeso. Agora, veja só, gente de todas as partes fazia romarias para contemplar o prédio e na volta eles levavam consigo réplicas do prédio, lembranças, talismã, como eu mencionei há pouco, estatuetas da deusa Diana ou Ártemis. Alguns dos principais produtos da cidade eram ídolos. Então você vê que neste pano de fundo, nesse background, a gente já está te preparando para você entender o desafio que Paulo enfrentou, e enfrentou bonito. E foi algo para all about Jesus, como a gente diz, para a glória de Deus. Eram ídolos de prata feitos pelos artesãos do templo. Havia uma máfia, não é, que vendia esses ídolos de prata. E Paulo, então, começa a pregar o evangelho. Isso explica o alvoroço dos poderosos da cidade. Quando pessoas começam a se converter, o evangelho começa a frutificar, começa a ser pregado, crido, e aí o que ele afeta? A idolatria e os lucros advindos de toda uma indústria idólatra. Ok? Então, olha, nós estamos número romano, grande divisão, Paulo em Éfeso. Né? Subdivisão, a cidade, Éfeso, ponto 1. Agora nós vamos para o ponto 2, está vendo aí na tela, arábico 2, missão bem-sucedida. E aí eu preciso que você leia comigo o verso 10 de Atos 19. Vamos lá? Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. O que é isso, né, que continuou por 2 anos? O que é isso que judeus, gregos, todo mundo está ouvindo a palavra do Senhor? É o ministério de Paulo. Éfeso era um grande desafio evangelístico para Paulo. Era considerada a capital espiritual da magia, não somente a rainha da Ásia, a capital espiritual da magia, da astrologia e da superstição. Aquela Diana que eu mostrei, aquele ídolo deusa e aquele templo magnífico lá, 7ª maravilha do mundo da época, aquele culto era regado de expressões de libertinagem, mas a cidade foi alvo de um grande avivamento espiritual. Parece que quanto mais densas são as trevas, com maior poder brilha a luz. O ministério de Paulo, então, abalou o poder das trevas naquele lugar. Ali, em um lugar dominado por tantas trevas, Deus derramou sua luz abundantemente com muita graça. Veja o verso 11 de Atos 19. Deus fazia, lê comigo, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, não é? Deus mostrando através de Paulo que ele estava autenticando a expansão do reino que começara lá em Jerusalém. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por isso que eu te digo, te disse, te digo e te direi. Atos é o primeiro volume da história da igreja, que não acabou. Deus continua escrevendo porque passa pela manhã desse domingo nas nossas vidas. Então, mesmo num lugar tão desafiador, tão assim amarrado por Satanás, o nome engrandecido não foi do apóstolo. Mesmo na abundância de milagres, sinais, signs and wonders, né? Não foi o nome de Paulo que Paulo cravou. It was all about Jesus. Foi o nome de Jesus. Foi Deus quem fez e não
Paulo foi apenas um instrumento. E isso é importante para nós porque é interessante e chamativo que onde abundou tanto pecado, Deus fez superabundar a sua graça. E aí a gente vê um ministério bem-sucedido. E um ministério bem-sucedido não é ser a moda do momento. Não é. Eu já falei isso na minha primeira aula, na primeira série dessa trilogia, quando Pedro pregou, e aí a gente vê os discípulos que eram acanhados nos 4 evangelhos, agora sendo audaciosos. Ele pregou para judeus, sim, mas Jerusalém estava cheia de pessoas de todos os outros países, e ele não acomodou a mensagem. Ele não deixou a cultura dirigir o conteúdo. Certo? Ele pregou o conteúdo, Cristo crucificado, escândalo para todos, mas para nós poder de Deus e glória de Deus. Ele pregou isto, não é? E ele não acomodou, não mudou. Então, as marcas de um ministério bem-sucedido são, à luz do que a gente vê nessa terceira viagem missionária de Paulo, proclamar a palavra. Então, ele proclama a palavra, o evangelho vence as trevas, cura corpo, alma e espírito, ele é holístico, ele engrandece o nome de Jesus e ele não escolhe lugar para pregar. É o que eu digo e repito porque lembrei agora. É na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé, é em Alphaville ou na Alfavela. Não importa, é o mesmo evangelho e a glória é a mesma, é de Jesus, certo? Então, olha, nós estamos na grande divisão, Paulo em Éfeso. A primeira subdivisão, número arábico 1, é a cidade, que nós já vimos. 2, vimos agora a missão bem-sucedida. Em terceiro lugar, para terminar essa primeira grande divisão, lê aí, 3, o poder do evangelho. Agora nós vamos para 19, o verso 19 do capítulo 19. Lê comigo, grande número dos que tinham praticado o ocultismo. Olha só, aquele povo do templo, aquele povo de Diana, aquele povo lá do Ágora, certo? O que eles fizeram? Se reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Foi calculado o valor total e esse chegou a 50 mil dracmas. Gente, é muito dinheiro. Você ganhava uma dracma por dia, trabalhando o dia inteiro, 50 mil. No ano tem 365 dracmas. Imagina 50 mil, queimaram tudo. Por quê? Chegou o evangelho, chegou Jesus, entendeu? E brilhou a luz, assim é que é. Então nós encontramos em Atos dos Apóstolos 3 grandes avivamentos. Em Atos. Primeiro foi onde? Jerusalém. Segundo, onde? Foi a nossa primeira viagem missionária, em Antioquia. E o terceiro, onde? Aqui, em Éfeso. E isso é uma grande... Eu falei para vocês, tudo é importante na Bíblia, mas no Novo Testamento, a coluna vertebral é o livro de Atos em termos de história. E é uma história teologizada, é o tal do teodrama. Tudo que é vivido por Deus homem nos 4 evangelhos, agora começa a aflorar e a produzir tudo o que ele prometeu na vida dos apóstolos, que depois vão falecer, e os que eles estão treinando serão os pais apostólicos, e vai caminhando, e chega em Martinho Lutero, e chega a nós hoje, e caminha no futuro, de acordo com a vontade de Deus. Então, deixa eu te perguntar, se nós temos 3 grandes avivamentos, Jerusalém, Antioquia e Éfeso, e agora a aula é Éfeso, o que caracteriza, à luz de Atos 19 e Atos 20, Éfeso, terceira viagem missionária, um avivamento? Bom, Paulo pregou por 3 anos ininterruptos. E ao fim desses 3 anos, primeira coisa que a gente vê, a cidade mudou. Né? Muda maravilhosamente, muda. Então, não apenas a cultura e a religião, mas também a economia foi afetada. Tudo começa a mudar. Quando o evangelho conquista o coração, ele conquista o ser por inteiro. A transformação de vidas pelo evangelho ocorre de muitas e variadas maneiras, mas ela sempre é igual nos seus efeitos. Transformação, metamorfose.
Transformação, metanoia, mudança de mente. E a mente muda tudo, né? Quem era idólatra, deixa de sê-lo, entendeu? Quem era avarento, agora compartilha. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem era cruel, agora é manso e amoroso. Quem foi que promoveu o apedrejamento de Estevão? Paulo. O que Paulo está fazendo agora? Manso, amoroso, pregando o evangelho. Tudo muda, tudo muda. Avivamento é algo que não pode ser fabricado pelo ser humano. Ele é ação de Deus. Não é de baixo, ele vem de cima. Não é from below, it is from above. Por quê? Porque é Deus quem? Primeiro, converte pecadores. Segundo, salva os perdidos. E terceiro, manifesta a sua glória. Então, a ação de Deus vem nesse avivamento de Éfeso, em Éfeso, convertendo os pecadores, salvando os perdidos e glorificando o nome de Jesus. E aí, quais são os efeitos? A gente vê curas, libertações, batismo com o Espírito Santo e salvação, que são as marcas do verdadeiro avivamento. Então, o estudo de Atos, nesse capítulo 17, principalmente nesses versos nesse capítulo 19, né? Principalmente nos versos de 17 a 20, mostra os resultados do verdadeiro despertamento espiritual. Deixa eu dar mais uma listinha para você. Temor de Deus, exaltação do nome de Jesus, confissão, homologuel, confissão sincera, abandono radical do pecado, veja que queimaram, abandonaram os ídolos, abandonaram o templo, a prostituição e o abalo do poder das trevas. Pessoas começam a se converter, possessos a serem libertados, certo? Então, revisão, que eu termino com vocês a primeira grande das 3 divisões dessa aula. Né? Veja aí na tela, ó, número romano 1, Paulo em Éfeso. Subdivisões. 1, a cidade. É Éfeso. 2, a missão bem-sucedida. 3, o poder do evangelho. E agora a gente parte para a segunda grande divisão, e o título está aí na tela, ó, passando o bastão. Agora ele vai passar o bastão, entendeu? É humilde demais, né? Sabe que Paulo, ou Paulus no latim, né, significa pequeno? É interessante, né? Quando a gente lembra disso também, quando, né, na etimologia do nome dele, a gente vê a vida dele e ele dizendo assim, olha, de todos os pecadores eu sou o maior. Se ele é o maior de todos, eu nem existo. Olha o tamanho desse cara dizendo que ele é pequeno. E ele é pequeno o suficiente para saber a hora. Todo grande líder tem de saber a hora de passar o bastão. E aí é Atos capítulo 20. Eu vou dizer mais à frente, talvez domingo que vem, um dos capítulos mais importantes da Bíblia em termos de formação de pastores e de líderes. É Atos capítulo 20, certo? Então vamos lá. Paulo tinha certeza de que ele não ia voltar mais para a Ásia. Assim, ele abre o coração num lindo discurso de despedida. Começa aqui em Atos 20, do verso 17 até o verso 38. Eu confesso para vocês que a gente vai ficando velho, começa a acostumar com a beleza das coisas, né? Alguns dizem assim, o grande inimigo do excelente é o bom. A gente se acomoda. As primeiras vezes que eu li esse texto, quando seminarista, depois dos primeiros anos de ministério e depois dos segundos anos de ministério, eu me emocionava com o final de tudo, dessa despedida maravilhosa de Paulo aqui. É muito lindo, de bonito, de maravilhoso o que acontece aí. Era a sua última oportunidade de orientar pessoalmente os líderes locais, entendeu? E aqui há muitos tesouros aqui, nós vamos ver alguns apenas. Primeiro, consciência limpa, tá? O assunto grande, né, o master aqui é passando bastão. Subdivisão, número 1, tá vendo aí na tela? Uma consciência limpa. Verso 18 de Atos 20. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi? Olha a consciência dele, tá prestando contas. Ninguém pediu, né? Todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Então, inicialmente, Paulo faz um breve retrospecto do seu ministério, mostra sua preocupação em andar
com integridade diante de Deus e dos homens. Então, para alguém dizer o que Paulo diz em Atos 20, 18, é preciso ter consciência limpa. E, aliás, a consciência é algo que a gente luta sempre, a vida inteira, não sei qual é a sua idade, você vai lutar, graças a Deus, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aliás, consciência é uma das palavras prediletas do apóstolo. Ele a usa 21 vezes em suas epístolas. Então, por que precisamos manter a nossa consciência limpa? Paulo dá 4 motivos. Primeiro, consciência limpa. 4 motivos. Por quê? O que pregamos é a palavra. Segundo, o rebanho não é nosso, ele é divino. Terceiro, sabemos dos perigos. Quanto maior o envolvimento na obra, mais o inferno vem em cima. E quarto, nós precisamos walk the talk, viver e dar exemplo, e aí a coisa pega. É preciso muita comunhão, muito arrependimento, muita edificação, e isso é o que nós vemos. Então, passando o bastão, primeiro, consciência limpa. Segundo, veja aí na tela, em número arábico, número 2, o valor da vocação. Atos capítulo 20, verso 24. Olha, gente, é muito top isso aqui. Isso aqui tem sido esmiuçado em seminários, tem sido conteúdo de pós-graduação, tanto em mestrado quanto em doutorado, na área de liderança pastoral. Esses textos do capítulo 20 de Atos. Olha só, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder, lê comigo, terminar a corrida. Enquanto o texto está aí na tela, eu chamo isto, e vou chamar na última aula de domingo que vem, The Last Lap. Eu já compartilhei isso com o pastor João Marcos, ele me mandou um áudio hoje de manhã, ele gostou. The Last Lap. Last Lap é a última volta. Sabe, nas Olimpíadas, o que é o mais tchan-tchan-tchan nas Olimpíadas é a corrida de 100 metros. É o sprint, que aí a gente descobre quem é o Bolt, quem é o cara mais rápido do mundo. Certo? Mas a maratona, ela demora, não adianta, ela tem um charme a maratona. E na maratona, a última volta é o lap, é o the last lap. É isso que a gente vai ver com Paulo. Paulo está na penúltima aqui, nessa terceira viagem missionária. Bom, vamos lá? Se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, em outras palavras, minha vida não vale nada a menos que eu cumpra a minha vocação. Não te falei? É conteúdo para pós-graduação em formação ministerial. O que a gente aprende aqui sobre a vocação? Nós aprendemos, primeiro, vocação é divina. Segundo, é revelada. Terceira, é pessoal. Quarta, ela é ministério. Você não fica mandando currículo. Você não vai trabalhar como empregado. O dinheiro vem de lambuja. Você faz porque mesmo que não pagassem, você faria. Sabe, a gente precisa voltar a ter uma geração de cristãos que não precisam ter cargo para produzir. Nós precisamos parar de olhar para o microfone como pirulito. Entendeu? Ela é um ministério. 5, cada um tem a sua. 6, não se inventa uma. Sabe, eu não consegui vender Barça, eu não consegui vender limão no Farol, que não tem nada demais vender limão no Farol, não tem nada demais vender Barça, todo emprego ele é nobre, porque foi Deus quem criou, mas você entende? Quando eu não consigo fazer nada, eu vou abrir uma portinha, vou colocar o nome de igreja e vou ficar ali para pegar dinheiro do povo. Ministério não é emprego, não se inventa uma. E em 7º lugar, é real e é espiritual. Quem é chamado e está no lugar certo, não tem medo de concorrentes, entendeu? Eu sempre pensei assim, quando eu não estou e eu vou convidar alguém para ficar comigo ou para me substituir, eu vou escolher alguém melhor do que eu. Eu gosto de estar com aqueles que são melhores e não nivelar por baixo. Então, nós aprendemos muito sobre vocação nesse discurso de Paulo. Ele é talvez a maior expressão de vocação ministerial em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, qual é a importância de uma vocação? Quais são as suas características? Está lá.
Tá bom? Ok, então nós estamos vendo passando o bastão, nós vimos a primeira subdivisão, consciência limpa, terminamos de ver agora o valor da vocação e nós vamos para a terceira e última subdivisão desta segunda grande divisão. Tá aí, ó, tô te colocando o esboço para você caminhar comigo. Aliás, todas essas aulas são 3 grandes divisões. Cada uma das 3 grandes divisões tem 3 subdivisões e forma algo lindo. 3, depois 3 e 3 que formam 9, não é? Então aqui, ó, veja aí, número 3 arábico, os deveres dos líderes. E aí nós vamos para o verso 28 de Atos 20. Lê comigo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou, a igreja é dele, com o quê? Com dinheiro? Não, com o seu próprio sangue. Então aqui nós começamos a ver várias orientações à liderança. E não podemos desconsiderar a importância disso. Paulo foi alguém que investiu muito na liderança local. Diferente de não todos, porém não poucos, infelizmente muitos, que hoje não investem em nada. Eu quero ficar no palco, na luz da ribalta. Eu sou o showman e todo mundo agora eu vou escalpelar, vou arrancar, entendeu? O couro das ovelhas para que a glória seja toda minha. Paulo não, Paulo se envolveu, Paulo investiu, Paulo fez. Ser designado líder na igreja é um grande privilégio, é verdade, mas também é uma grande responsabilidade. O padrão de exigência para os líderes é muito elevado e às vezes é melhor a gente parar um pouco, não é? E ir para um canto menor, porque é melhor que outro ocupe o lugar. Né? Eu costumo dizer, nem é tanto pela idade, é uma decisão pessoal. Eu não volto mais ser pastor, presidente de igreja nenhuma, eu quero ajudar. Eu quero ser alguém que ajuda. Então, eu estou lecionando, no meu coração eu faço para Deus, orando para que seja uma bênção no ministério do outro, que é o pastor Paulo. Entende? É assim que é. E eu estou plugado em outro. Por quê? Porque acabou, não é minha vez mais. O Paulo que continue. E ele está mais tempo no ministério do que eu. E eu oro para que o pastor Paulo Silas fique mais uns 30, 40, 50 anos no ministério e eu vou ajudar. Então nós vemos nas Escrituras que tem que ser assim. O bom líder, ele é galardoado? É. Mas o mau líder, ele é cobrado. E Deus cobra com grande severidade. A gente vê também, fora de Atos aqui 20, por exemplo, um dos grandes textos que escandalosamente chama atenção, né, do perigo, é Tiago capítulo 3, verso 1. Então, eu vou te dar agora 5, de acordo com Atos 20, eu vou te dar 5 deveres dos líderes. Primeiro, atentar para a sua própria vida espiritual. Segundo, ser cuidadoso com as pessoas às quais ele serve. Terceiro, responder por elas. 4, prevenir-se contra os falsos mestres. Aí o líder tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar, entendeu? Não adianta, eu falo isso, sempre falei para alunos, falei em seminário, falei na universidade. Na minha opinião, das listas dos dons, o que mais mexe com esse assunto agora, desse momento aqui, é Efésios 4, onde todo pastor naquela lista lá, ele tem que ser mestre. Não adianta. Poimenes didáskalos, tem de ser mestre para ter conteúdo, não dá para dar o que não se tem. Você pode enganar um pouco, mas não sempre. E aí fica aquele medo de alguém vai tomar o meu lugar, certo? E, em quinto lugar, ele deve edificar o rebanho. Ok? Agora nós passamos para a última grande divisão da nossa aula, que é, em número romano, você está vendo aí na tela, lições da terceira viagem. Lições da terceira viagem. O foco agora é no final do capítulo 20 de Atos, que vai do verso 35 ao 38, tá? Nós já vimos Paulo em Éfeso, nós já vimos passando o bastão e agora nós estamos vendo lições da terceira viagem. Como nós fizemos na primeira viagem e na segunda viagem, nas viagens anteriores, vamos ver agora, nesta também, algumas lições que devemos trazer à nossa vida prática. Primeira, né? Então, o número arábico, você está vendo aí. Primeiro, a falsa espiritualidade. A gente tem de
tomar cuidado com isso. Veja o verso 13 do capítulo 19. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, é muito engraçado esse texto, olha só, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, agora eles vão terceirizar, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Levaram uma paulada dos demônios. Este episódio envolve os filhos de Seva, né? Que eles servem para nós de reflexão sobre qual Jesus nós servimos e nós pregamos, né? Eles queriam terceirizar, como acabei de falar, a autoridade de Paulo. Como não podiam fazer em nome, eles não podiam dizer assim, espíritos em nome de Jesus a quem nós servimos, saiam. Eles diziam, em nome de Jesus a quem Paulo serve. E sofreram uma tremenda humilhação, apanharam dos demônios. Sabe por quê? Faltou-lhes legitimidade no mundo espiritual. Olha, o nome de Jesus não é mágico, não é amuleto, não é para ser usado como uma espécie de senha espiritual. O nome de Jesus é poderoso, mas sem relacionamento e espiritualidade autêntica, não serve. Ele não serve. Não adianta querer imitar a coreografia evangélica. E, infelizmente, não são poucos. Muitos fazem isto. Falsários, gananciosos, todo mundo quer comprar um helicóptero e ter uma casa em Miami, entendeu? São os business pastors. Desonestos vão dar conta de usar indevidamente o nome de Jesus para tirar vantagem do povo. Né? Então eu quero ganhar dinheiro, eu pego uma Bíblia, eu encho de historinhas da minha vida e eu vendo a Bíblia Gustavo para ganhar dinheiro em cima. E aí é um dos exemplos. E tem sabonete do amor, e tem um monte de coisa por aí, rifas e coisas desonestas. Tem coisas sérias e certas, não tem nada demais. Editora Vida Nova vende Bíblia, né? O Mundo Cristão, Sociedade Bíblica. Eu estou falando do business pastor, entendeu? Não me leva para o lado errado. Então, principados e potestades, eles não reconhecem roupa de grife, títulos, cargos, helicópteros, joias, prestígio e vai rimar, fama e grana. O diabo está nem aí com isto. Principados e potestades, eles só reconhecem a autoridade do nome que está acima de todo nome, diante do qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Christus Curios. Jesus é o Senhor, entende? Então agora nós vamos para a segunda subdivisão da terceira grande divisão. Tá vendo aí, Arábico 2, a bem-aventurança. É lindo demais ser usado em ofertórios e é certo fazê-lo, né? Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Como? Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, presta atenção, está sendo projetado aí, olha, vou ler para vocês, só que a gente pega essa frase aí, há maior felicidade em dar do que em receber, e a gente não acha nos evangelhos. Então Jesus disse, mas não disse nos evangelhos. E isso a gente chama de ágrafa. Ágrafa. Entendeu? Está dizendo que ele fez, que ele falou, é verdade, ele fez, mas a gente não encontra escrito. É óbvio que Jesus falou muito mais do que tudo que a gente vê nos 4 evangelhos, né? Então, Paulo já havia dito que ele era um pastor, servo da igreja e não um explorador, certo? Isso está nos versos 33 e 34. Agora, ele consubstancia a sua fala, recordando, dando testemunho da palavra de Jesus, que a gente não encontra em nenhum dos evangelhos, mas é sobre esta bem-aventurança que eu ainda quero falar mais um minutinho para vocês. Olha, 4 motivos para dar. É bem-aventurado ou é bem-aventurada a pessoa que dá, por 4 motivos. Primeiro, o dar é divino. Não adianta, é realeza que faz isso. O dar é divino. Segundo, o dar é cristão, dentro do escopo
né, da vida cristã, o dar é cristão. Terceiro, o dar enobrece. É uma bênção receber, mas a alegria não é maior quando a gente tem o suficiente para dar. E em quarto lugar, o dar implica em galardão certo. E agora, eu já falei sobre, primeiro, falsa espiritualidade, segundo, a bem-aventurança, agora terceiro e último lugar, terceira subdivisão da última grande divisão desta aula, veja aí na tela, 3, o valor dos relacionamentos. Verso 38 de Atos 20, vamos lá? O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Lembra que eu te falei? A avenida principal desce até o porto. Quando você visita Éfeso na Turquia hoje, você anda por este caminho de tão gloriosa que a cidade era e continua ainda mostrando um pouco da sua glória. Quem pode, então, contestar o valor dos relacionamentos, hein? Olha aqui, Poucas coisas são tão importantes para um cristão como relacionamentos curados e saudáveis. Por isso que é muito perigosa aquela frase, que na década de 70, 80 era até mais falada do que hoje em dia. Jesus sim, igreja não, né? Não dá para viver, a ovelha não consegue viver sozinha por muito tempo. Nada é tão contraditório como alguém dizer ser espiritual e ser ruim de relacionamento. A vida cristã é relacional. Deus não precisava de nós. Deus sempre foi Deus. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ser humano, não precisa de louvor, de adoração, de respeito, de oração, não precisa de nada. Deus fez para nós sermos abençoados e Ele gosta do relacionamento. Então, no texto, Paulo abre o coração, ele derrama a alma, ora com seus irmãos. A fraternal e informal reunião é coroada de lágrimas, é muito tocante, é touching isso aqui. Beijos, manifestações de afeto cristão, é o que a gente chama de koinonia. Não é uma relação de chefes subordinados, mas de irmãos e amigos no reino. Então fica evidente que há algo bem mais importante do que carreira, emprego ou atividade, do que business. E agora eu vou brincar primeiro com a letra P, em duas palavras, pessoas e programas. Pessoas são mais importantes que programas. E agora eu quero brincar com a letra Q, qualidade e quantidade. Qualidade é muito mais importante do que numbers, do que quantidade. Se você tiver qualidade ministerial, a quantidade virá. As cadeiras serão ocupadas e o que muitos pastores, infelizmente, mais dão valor, a grana vem. Vem abençoada, entendeu? Então, muitos aproveitam da sua posição para maltratar o povo que faz parte do rebanho. Eu sou o patriarca, eu sou a quarta pessoa da Trindade, lá vem o semideus. Muitos fazem isso, não são todos, graças a Deus. Então, cuidado. No reino, pessoas valem mais do que tarefas. Nada nos fere tanto e, em contrapartida, nada nos abençoa mais do que relacionamentos saudáveis e de crescimento. A prova disso é que não são poucos os que abandonam suas congregações, suas igrejas, são os desgrejados. Entendeu? Por quê? São vitimados por ressentimentos e amarguras advindos de relacionamentos quebrados, brigas e confusão dentro da igreja local. É necessário muito investimento para que preservemos relacionamentos saudáveis e, a partir disto, mantenhamos a unidade, não é uniformidade, hein? A unidade da igreja local. Ok? Até o próximo domingo. No domingo 17/1, nós vamos terminar juntos e juntamente com Paulo a sua última jornada que eu estou chamando de The Last Lap. E olha, nunca se esqueça, it is all about Jesus. Thank you, beijo, beijo, happy Sunday. Bye, bye. Uau! Glórias a Deus, que maravilha, que bênção. Que coisa linda ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho sido abençoado de uma forma muito, muito rica pelas aulas da Escola Bíblica Dominical.
cada professor, cada irmão que tem se dedicado em trazer aqui as lições da Escola Bíblica Dominical. E mais uma vez, eu e você fomos abençoados pela ministração dessa aula. Pastor Gustavo, que Deus te abençoe, que Deus te conserve com sabedoria e graça para ministrar as lições que tem trazido aqui para nós. A todos os professores, meu muito obrigado pelo carinho e pelo companheirismo, pela dedicação em trazer aqui ensinos realmente maravilhosos. Pastor Gustavo, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Gostaram, queridos? Chega aqui o fim dessa trilogia, né? Primeira, segunda e terceira viagem missionária. Mas pensam que acabou? Não acabou. No domingo que vem, nós teremos uma quarta viagem, né? Essa viagem nós podemos chamar de um epílogo, né? Uma viagem final. Paulo fez essas 3 primeiras viagens como um homem livre e na próxima viagem ele já vai fazer uma viagem como prisioneiro, encarcerado, sendo um homem preso por Roma. Então essa viagem ela vai terminar em Roma e aí tem todo um trecho, toda uma história também de Paulo em Roma. Então vamos deixar para domingo que vem. Não percam, estejam aqui acompanhando. Aliás, teremos algumas novidades na ministração dessa aula. Eu peço que vocês fiquem atentos para que não percam essa aula. Nós iremos anunciar o formato dessa aula e eu peço que vocês, membros da ADR e também aqueles que estão nos acompanhando à distância, que fiquem atentos para a última lição, a última aula desse trimestre, que é a viagem de Paulo a Roma. A trilogia terminou hoje e fomos muito, muito abençoados e realmente recebemos lições maravilhosas. Amém? Eu quero orar por você, agradecendo a Deus por esta aula, por este dia, pela semana que se inicia e que tenhamos realmente uma semana abençoada sob a proteção de Deus. Ainda estamos vivendo essa fase de pandemia, da necessidade do distanciamento social. Então, o nosso pedido, o nosso desejo é que vocês se cuidem dos seus familiares, dos filhos, dos mais idosos, para que possamos passar, né, definitivamente por este período turbulento, com saúde, com graça, com paz, e que o Senhor continue nos protegendo. Amém? Vamos orar. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome por mais esta aula que o Senhor nos permite assistir nesta manhã, Senhor. Te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo e assistindo a essa aula, Senhor. Ajuda cada um deles, que a tua palavra, Senhor, possa estar gravada nos seus corações, nas suas mentes, e que ela produza, Senhor, frutos para o teu reino, ó Senhor. Louvamos pela vida do teu filho, o pastor Gustavo, que tem, ó Deus, não tem medido esforços para, Senhor, trazer até nós estas lições. Aos demais professores da Escola Bíblica Dominical da ADR, te pedimos também a tua bênção, a tua graça para cada um deles. Em especial ao nosso pastor Paulo Silas. Abençoa o teu filho, dê graça ao teu filho. Ó Deus, sabedoria, Senhor, para conduzir este ministério. Aos nossos irmãos da ADR, a todos os nossos irmãos que estão espalhados pelos 4 cantos da terra, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, vá de encontro a cada necessidade, ó Senhor. Ajuda-os em tudo, ó Pai. É o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela audiência. Esteja conosco nos nossos cultos presenciais, nos nossos cultos online. Hoje é um culto especial na nossa igreja. Temos a celebração da Ceia do Senhor, o culto de comunhão da igreja. Se vocês puderem, participem conosco de maneira online ou estejam presentes ali na nossa igreja sede, Alameda Juruá 762, em Alphaville. Amém? Se Jesus voltar domingo que vem, estaremos ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, finalizando o nosso trimestre. E eu já vou dar aqui um pequeno spoiler. Já temos aí a nossa lição do próximo trimestre, um livro histórico, um livro maravilhoso, um livro que traz também lições espetaculares
é o livro de Josué. Então, expectativa alta, teremos aí um novo trimestre também de muitas e maravilhosas lições baseadas no livro de Josué. Não vamos perder por esperar. Amém? Que todos tenham uma semana abençoada e que o nosso Deus esteja com todos e as mãos do Senhor estejam sobre a vida de todos nós, nos abençoando. Amém? Mais uma vez, meu muito obrigado. Essa é a Assembleia de Deus Renovação, a ADR 2021, o ano de túnicas novas. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.